Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Chagas e hoje nós vamos falar sobre Revolução Francesa. Vamos lá? Revolução Francesa, não é? Uma revolução burguesa que tem início em 1789 e vai até 1799, ou seja, 10 anos de revolução. Para que nós possamos entender melhor a Revolução Francesa, é necessário que nós analisemos as causas que geraram essa revolução. Né? E eu separei aqui 6 causas para que nós possamos analisar juntos. A primeira delas são as ideias iluministas, as ideias do Montesquieu, do Voltaire, do Rousseau, vão influenciar diretamente a Revolução Francesa. O Montesquieu falando da separação dos poderes, o Voltaire falando fundamentalmente do direito à liberdade de expressão. Esses pensadores influenciam de maneira direta a Revolução Francesa. Ou seja, a causa ideológica da Revolução Francesa é o iluminismo. A segunda causa que eu separei aqui para vocês é o absolutismo monárquico. A França era um Estado monárquico. O que significa isso? Significa que os poderes estavam nas mãos do rei. A época da Revolução era o Luís XVI que comandava a França. E o que significa isso? Significa dizer que o rei francês ele tinha o poder de legislar, de executar e de zelar pelo cumprimento das leis. Ora, Chagas, e por que esse rei ele tinha tanto poder? Esse rei ele estava embasado na chamada teoria do direito divino dos reis, né? Onde fundamentalmente o rei governava em nome de Deus. Então, a primeira causa, ideias iluministas. A segunda causa, o absolutismo. Separei para vocês como terceira causa da Revolução Francesa os gastos do Estado. O Estado francês ele gastava muito mais do que arrecadava. Isso gerou um enorme déficit público. Ou seja, o terceiro Estado era responsável por bancar o luxo, os privilégios do primeiro e do segundo Estado. Ora, esse déficit nos gastos públicos gera um descontentamento do terceiro Estado. E esse descontentamento é uma das causas da Revolução. Outro ponto que eu destaquei aqui para vocês é a queda na produção de alimentos. A França, à época, era um país fundamentalmente agrícola. A França, economicamente, vivia da agricultura, enquanto a Inglaterra, por exemplo, vivia o auge da Revolução Industrial. A França ainda vivia da agricultura. E nos anos que antecederam a Revolução Francesa, a produção de alimentos na França diminuiu bastante, ou por conta de enchentes, ou por conta de secas constantes. E um dos produtos mais afetados foi o trigo. A produção do trigo diminuiu bastante na França. E a base da alimentação das pessoas do terceiro Estado francês era o pão. Ora, se o trigo aumenta de preço, obviamente o pão vai aumentar de preço. Essas pessoas mais pobres não tinham acesso ao trigo, não tinham acesso ao pão. Isso gerou fome na França, enquanto que o primeiro e o terceiro Estado viviam bem, comiam bem, bebiam os melhores vinhos, né? Comiam os melhores queijos, e o terceiro Estado nada tinha para se alimentar. Não é? Esse é mais um dos fatores que causaram a Revolução Francesa. Podemos destacar também as heranças feudais. Chagas, as heranças feudais, mas o feudalismo já tinha acabado? Sim, o feudalismo como sistema havia acabado. Porém, os privilégios que os nobres mantinham vinham desde a época do feudalismo. E que privilégios eram esses? Vou citar aqui 2 privilégios. A isenção de impostos, ou seja, eles não pagavam impostos, e o outro privilégio que eles tinham era o privilégio jurídico. Os membros da nobreza eram exclusivamente julgados
por membros da nobreza. E essa regra, obviamente, não valia para os membros do terceiro estado. E a última causa que eu separei aqui para vocês é justamente a convocação da Assembleia dos Estados Gerais. Em 1789, a Assembleia dos Estados Gerais se reuniram no Palácio de Versalhes e foram decidir a respeito da votação. Como seria a votação das leis? O primeiro e o segundo estado votaram a favor da votação por estado, enquanto que o terceiro estado queria a votação per capita, ou seja, por cabeça, por pessoa, não é? Os membros do primeiro, do segundo e do terceiro estado, eles não entram em um consenso. A partir daí, os membros do terceiro estado deixam a Assembleia Geral. Isso causa transtornos, né? E esse motivo, essa causa, vai gerar o estopim da Revolução. Na próxima videoaula, nós iremos falar da Revolução em si e das consequências da Revolução Francesa. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.